Fala galera do YouTube, DK Hardware aqui, e hoje nós vamos falar sobre processadores. E como primeiro vídeo do canal, eu vou iniciar logo uma série montando um guia para que você possa escolher sabiamente os componentes para montar o seu computador para qualquer situação. Mas caso tenha alguma ideia interessante para trazer para o canal, como entrar em uma loja e montar um computador, ajuda para encontrar bons componentes e entre outros, por favor, deixe nos comentários. Esse vídeo é para te ensinar a olhar coisas como nomenclatura, número de núcleos, placa integrada, gigahertz e os sockets. Você poderá montar ele para trabalho ou jogos, tornando esta uma parte essencial, da qual você não pode cometer erros. A má escolha de um processador vai elevar a má escolha de uma placa-mãe e assim por diante, fazendo com que assim um simples erro possa levar a mais dificuldades futuras na hora de montar o seu computador. Para esta primeira parte, vamos conhecer um pouco sobre os sockets. Normalmente os sockets eles comportam sempre duas gerações na parte da Intel, com a segunda e a terceira geração com o socket FCLGA 1155, a quarta com a 1150, a sexta e a sétima com a 1151, a oitava e a nona também com a 1151 e assim por diante. Ela sempre comporta duas gerações. Na quarta isso foi meio que cortado, pois eu não encontrei a quinta geração de processadores Intel, não sei porquê, parece que ficou só para os PCs portáteis, mas eu não tenho certeza, não é verdade? Tem uma coisa na 1151, que são os sockets FCLGA, existem a primeira versão e a segunda versão desses sockets, com a primeira versão comportando a sexta e a sétima, e a segunda versão comportando a oitava e a nona. Porém, a AMD tem os sockets M4, que é exatamente esses sockets que nós iremos trabalhar agora. Ele aceita várias gerações diferentes, mas é importante se atentar na placa-mãe que você vai utilizar. Uma placa-mãe de entrada produzido junto ao processador Athlon 3000G, que seria um de escritório, mas que roda alguns games leves sem precisar de placas de vídeo, não suportaria um Ryzen 5600G. E caso suportasse, não seria o ideal, até porque a própria placa-mãe não conseguiria levar o processador ao máximo, às vezes por sua construção ou até configuração. A mesma coisa acontece com a Intel. Uma placa feita no início da sexta geração pode não ser capaz de suportar um processador de sétima geração, apesar de ter o mesmo socket. Temos vários modelos, como placas-mães mais simples até as construções mais complexas, que vamos falar no próximo vídeo. Para que você possa escolher um bom processador, é preciso que olhe quantos núcleos e threads eles possuem, junto à sua taxa de gigahertz ou frequência do processador. Como podemos ver aqui nesse site que eu encontrei, temos alguns processadores base, como o i3 de 10ª geração, que temos 4 núcleos, 3.7 GHz de base e 4.4 GHz com a sua frequência BOSS ativada. Podemos notar que nessa primeira, em cores e threads, esse processador aqui possui 4 cores e 8 threads. O significado disso são 4 núcleos e 2 tarefas por núcleo. A mesma coisa pode ser analisada nos i5 e nos i7. Iremos ver a nomenclatura um pouco mais tarde. Como podemos ver aqui, no i5 são 6 e no i7 são 8. No caso, na sexta e na sétima geração não possuíamos esse tipo de padronização, ok? Os i7 sempre tinham 4 núcleos, os i5 também tinham essa mesma padronização e os i3 costumavam ter apenas 2. Com essa padronização, a Intel começou a chegar um pouco mais perto dos Ryzens, porque esse tipo de padronização vem deles. Mas principalmente qual programa ou jogo você irá usar, é sempre bom saber o que vai rodar nesse processador e jogar alto. Um bom exemplo quanto a isso seria um jogo como Ghost of Tsushima ou até mesmo um jogo como Forza Horizon 5, para que você possa ver o quão ele aguenta e até onde ele pode ir. Como podemos ver aqui em Ghost of Tsushima, sempre vamos começar fazendo a análise da CPU a 61 graus Celsius
59% de utilização dela a 4.400 MHz. Esta daqui é um i7 7700K de 7ª geração. Este jogo aqui está rodando a 1800p no máximo. Podemos ver que o jogo está utilizando de 50 a 60% do processador, o que é muito bom. Então é sempre importante escolhermos um bom processador para que também possa ocorrer algumas atualizações futuras. Ver a porcentagem que o seu processador roda um programa ou game é uma parte realmente muito importante. Quanto mais pesado o programa ou seu jogo for, melhor o processador vai conseguir se mostrar. Os programas e os jogos, eles normalmente já vêm com exigência já do processador a qual você deve usar. Tem outras questões, como cache, que quanto mais melhor, mas isso nós vamos ver junto ao assunto de placa de vídeo e nomenclaturas. Para isso, nomenclaturas são a parte importante de todos os processadores, tanto o Intel quanto o AMD. Na Intel, o K significa alto desempenho e permite o overclock. O F requer placa de vídeo, ou seja, ele não fornece vídeo integrado. O S é uma edição especial. O T é baixo desempenho, ou como a Intel fala, estilo de vida com otimização de consumo e energia. X e XZ são os especiais com soquetes diferentes. Como eu irei mostrar-lhe agora, iremos trabalhar com os Intel Cores para gamers, para edições em 3D ou até mesmo em edições de vídeo. O Celeron é para PCs de trabalhos leves, como um PC de balconista que roda programas simples como um caixa de mercado. Pode-se também utilizar processadores Cores como um i3 para esse tipo de tarefa. Eu sempre vou recomendar da 7ª geração para baixo, até a 4ª geração ou até mesmo até a 3ª geração, os i-Cores 3 ainda assim aguentam bem o tranco. Para os gamers, i5 para cima. O ideal é um i7 com o sufixo K, de preferência, o número mais alto da geração escolhida. Como podemos ver aqui, vamos falar um pouco sobre a nomenclatura deles em si. Na primeira parte, nós temos o nome da marca em que você vai se apoiar. Na segunda parte, nós temos a família de processadores, seja ele o i3, seja ele o i5, o i7 ou o i9. Os Intel Core sempre vão trabalhar com um desses 4 processadores. Depois, nós vamos ter o número do processador, com a primeira parte indicando a geração, com a segunda parte indicando a performance e a terceira parte indicando o seu sufixo. Nesta parte um pouco mais abaixo, podemos ver o que cada um dos processadores conseguem fazer, com questão de navegação, de streaming, com a produtividade e entre outros. Como mostrado, a nomenclatura, o sufixo X, são para 3 tipos de placas-mães, que compõem o socket 2011, a versão 3 do 2011 e a 2066, que comportam a geração X dos processadores Intel, que significam alta performance. Isso pode ser notado pela sua quantidade exagerada de núcleos e threads. Outra coisa interessante sobre os processadores são os que já possuem gráficos dedicados. Assim como o meu processador i7 7700K, ele possui uma placa onboard. A onboard é uma placa de vídeo integrada, que até roda algumas coisas antigas. Eu estou falando de Left 4 Dead, no low, forçando no right. Encontrei alguns vídeos também de CSGO. O mínimo foi de 54 FPS e o máximo de 120. Mas não recomendo, considerando que esses processadores com a nomenclatura K já esquentam muito, mesmo sem usar sua placa integrada. É complicado achar um vídeo de game test sem uma placa off-board, mas já a AMD é um pouco mais fácil de recomendar. Agora, sobre a AMD, vamos trabalhar com a série Ryzen, que foi a que mais se destacou e iniciou essa briga com a Intel. Temos o Ryzen 3, 5, 7 e 9. Se notar alguma semelhança, é porque sim, tem. Só que a AMD vem com toda uma padronização. O Ryzen 3 tem 4 núcleos. O Ryzen 5 tem 6 núcleos. O Ryzen 7 tem sempre 8 núcleos. E nós temos o Ryzen 9 com 12 núcleos, chegando até 16 núcleos. Porém,
Não se deixe enganar. Pelas minhas pesquisas, a versão G dos Ryzen 5, ou seja, com placas gráficas integradas, até a terceira geração possuem apenas 4 núcleos, o que muda na quarta geração quando finalmente ele se torna hexa-core. Novamente, temos vários sufixos, o X e o XT para alta performance. O G indica sua placa gráfica integrada, diferente da Intel que o F indica que nós não temos uma placa gráfica integrada. O S são de baixo consumo e tem placa de vídeo. Tem o H e o HX que são para notebooks, o H indicando que é para portátil e o X indicando que é para alta performance. Tem também o 3D, que usa empilhamento vertical de cache para oferecer mais potência aos games. Nós iremos focar no G e nos que não têm sufixo. O resto pode esquecer. Vamos utilizar como exemplo o Ryzen 5600 e o 5600G, todos os dois na versão 5. Diferente dos i5, esses processadores já são um bom custo-benefício e bem potentes, como podemos ver aqui. Podemos analisar que sua versão G é mais fraca. Isso se dá por causa de sua placa integrada, mas mesmo assim um processador tão potente com baixo custo de energia e também de preço. Mas também possuímos outros modelos variados. Assim, a Ryzen 5600G, na minha opinião, é a melhor opção custo-benefício para você que não vai conseguir pegar uma placa de vídeo por agora. Outra comum é sua versão X, e para você que procura o melhor desempenho e já vai comprar uma placa de vídeo. Tem vários vídeos pelo YouTube testando a 5600G, que você pode conferir. Tem dos mais variados, testes como Forza Horizon 5 rodando nas configurações mais baixas. Mas caso compre uma placa de vídeo junto ao processador, sendo um Ryzen 5, até mesmo processadores de primeira, segunda, terceira ou quarta geração podem lhe servir. Com a Ryzen 1600, com 6 núcleos, 12 threads, 3,2 GHz base e 3,6 com o Turbo BOS ativado, e 16 MB de cache. Fazendo um comparativo com um processador i7 7700K que eu tenho, com a Ryzen 1600, podemos ver que ele perde em potência. Eu coloquei na calculadora e a soma dos núcleos do Ryzen foi de 19,2, e isso em sua frequência base. O Intel mais forte da 7ª geração conseguiu 16 de frequência base e 18 na sua mais alta. Lembrando que são dois processadores do mesmo ano, e mesmo assim o Ryzen conseguiu ser o mais potente e mais barato. Eu utilizo o i7 7700K. Não sei se são os games que eu jogo, mas não consigo levá-lo ao máximo. Até agora ele funcionou perfeitamente, porém se eu tivesse aprendido mais, teria montado um PC melhor do que o que eu tenho hoje, com o mesmo dinheiro que eu tinha reservado. Não estou dizendo que as minhas peças são ruins, mas poderia ter montado um PC melhor com a mesma quantidade de dinheiro se eu soubesse o que estava procurando. E é importante que você olhe e compare os preços e veja o melhor processador. Sempre deixe um que possa receber atualizações de componentes. A melhor ideia é que o processador seja mais forte que sua placa de vídeo, para que o processador não possa limitar a sua placa, ou como se diz, ter gargalos no seu computador. É por esse motivo que eu não aconselho a compra de um Xeon. O seu meio de funcionamento é diferente e pode acabar limitando sua placa de vídeo, independente do quão forte o seu processador possa ser. Isso também acontece mesmo as memórias RAM, considerando que os Xeons não têm um suporte para alta frequência. Existem alguns vídeos explicando o porquê é uma má ideia, mas caso queira que eu faça um vídeo sobre isso, por favor, deixem nos comentários. Por enquanto é isso, e no próximo vídeo eu quero trazer placa-mãe junto à memória RAM, e depois placas de vídeo, e por último, a fonte. Não se esqueça de deixar o like, comentar e se inscrever no canal. Obrigado!